Saudações, você está no Adoc Podcast. Hoje a gente está aqui com o Adval, uma grande figura aqui da polícia do Distrito Federal. E de antemão vou pedir para você compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, que logicamente vão se interessar por esse conteúdo. E se inscrever no nosso canal e comentar. A gente gosta muito de ver o comentário de vocês aqui no nosso podcast. O feedback de vocês é muito importante. E vamos começar. Já vou pedir para o Adval se apresentar aqui pra gente, conhecer um pouco. Ele tem tantos títulos, tanto tempo de polícia que eu prefiro nem decorar para falar aqui para vocês. Meu nome é Adval Cardoso de Matos, atualmente sou delegado de polícia, exercendo a função de corregedor-geral da Polícia Civil. Tenho 34 anos de polícia e ser polícia foi um sonho que eu realizei na minha vida. Acho que se eu não fosse, eu seria um ser frustrado. Uhum. Né? Nasci no interior de Goiás, vim para Brasília ainda muito criança, pequeno mesmo. Não conheci minha mãe. Para ser sincero, eu conheci a minha mãe através de um parente que me mostrou uma foto, que era minha avó, já falecida. E nessa foto tinha uma pessoa, uma mulher, num caixão, e três crianças, três rapazes, três meninos do lado, em pé. E essa minha avó me disse: isso aqui é seu irmão Roberto, isso aqui é o seu irmão Guimar, e esse do meio aqui é você. Eu sou o do meio dos irmãos, nós somos 5, 2 irmãs e 3 irmãos. Caramba! E na época eles tinham isso, de tirar uma foto com caixão? Com a pessoa falecida, porque a gente não morava com a mãe. Minha mãe teve a gente, mas ela vivia no hospital de base, casa, porque ela era diabética, e na época a diabetes não tinha cura. Não tinha tanto tratamento que nem tem hoje, né? Então foi assim, me disseram: essa aqui era sua mãe. Mas eu não tenho lembrança absolutamente nenhuma, porque já nasci, um parente já catou e já levou. Uhum. E meu pai, eu conheci ele depois de muitos anos. Inclusive ele faleceu aqui em Brasília, já uma irmã mais velha minha que cuidou dele até a morte dele, morreu aqui no hospital de base. E ele não criou os filhos, mas a filha acabou cuidando dele. A minha irmã mais velha cuidou dele até a morte. E a minha vida, por isso eu digo assim, eu sou um cara totalmente abençoado por Deus, por eu cheguei a nada, mas eu realizei um sonho meu. Para mim, eu cheguei ao máximo. Sei que para muitos significa absolutamente nada, mas eu, bem criança mesmo, vim morar na primeira moradia, residência minha em Brasília. Foi no Colégio Corgés, na L2, ao lado do Colégio Marista, onde a minha filha estudou. Uhum. E então ali era um colégio de freira, que pegava crianças sem pai, sem mãe. Eu não sei como eu cheguei lá, nem como meus irmãos chegaram. Tem um apagão na tua... Deu um apagão e eu nunca consegui ter essa lembrança. Mas foi um lugar que a lembrança que eu tenho dali dói muito. E às vezes eu comento isso, às vezes eu choro. Espero que eu não passe essa vergonha aqui hoje. Né? Mas tem muita fase da minha vida que às vezes quando eu conto, eu não dou conta e choro. Então, morando ali no Colégio Corgés, eu não lembro qual a idade que eu tinha, mas eu creio que não tinha mais do que 4, 5 anos. Foi um período curto, penso que 1 ano, 2 anos no máximo. Todos os irmãos conseguiram se reunir ali, também não sei como. E reunimos ali, logo depois veio o parente, tirou um irmão, o outro veio e tirou 2 para um lado. Eu e outro irmão mais novo foi para uma roça lá no interior de Goiás, na cidade de Mara Rosa. E os outros, outro parente levou, porque 5 não dá para um só levar, mas cada um ajuda, como não tem pai nenhum, para tirar do colégio. Nesse colégio eu tenho umas lembranças muito, muito doloridas, que era o seguinte: todos chegavam no final de semana, era colégio interno, então a gente morava ali. Chegava no sábado, na sexta-feira à noite, paravam os carros na porta do colégio, se eu vejo como se fosse hoje, nunca sai da minha lembrança. Parava ali e algumas crianças corriam e entrava dentro desse carro e saía. E eu e meus irmãos, a gente ficava, porque ninguém vinha buscar a gente. E aí quando chegava no domingo à noite, essas crianças retornavam. Aí contando que o tio, o avô, sei lá, alguém levou eles num local, que foi assim, que foi assado, e a gente passou o sábado e o domingo ali. Uma vez por mês, eu acho, parece que era mais ou menos isso, ou de 2 em 2 meses,
A madre, que era as freiras de lá, lembra até o veículo, que era uma Rural verde, levava a gente para um piquenique fora. Aham. Só eu e meus irmãos e mais umas 2 ou 3 crianças que moravam lá também. Vou pedir só pra você colocar o microfone mais na beirinha, assim. Certo. Isso, perfeito. E eu lembro, assim, de um lugar que eu lembro que a gente ia, chamava-se Lagoa Feia. Depois de muitos anos eu descobri que era perto de Formosa, Aham, Lagoa Feia. que era um lugar lindo, não lembro, assim, muito bacana. As do freiras lado. levavam a gente de manhã, passava o dia com a gente lá e voltava. Então, aquela história do carro encostar, a criança sair, passar o sábado e o domingo fora, e aquilo me deixava, nossa, eu louco para sair para algum lugar, que era uma prisão. A gente vivia ali dentro, tinha missa toda hora, tinha. Que no final acabou sendo bom. Você tinha que rezar muito, ali pregava só a mesma religião, o ensinamento e tal. Então, começou ali. Dali veio uma avó minha, que já falecida, pegou eu e meu irmão mais novo. Esse irmão mais novo meu hoje, ele é subtenente do Corpo de Bombeiro lá, mora no Gama, ainda trabalha também, bombeiro do DF. Nós dois fomos para uma roça, depois de cidade de Mara Rosa, interior de Goiás. Lá a gente ficou, eu também não sei quantos anos, sei que eu estudei lá até a 4ª série, na cidadezinha, numa curtelazinha que tinha lá. Aí no outro dia aparece uma pessoa lá dizendo que era um pai meu e buscou a gente, não ficou acho que 6 meses com ele, na cidade do interior de Goiás, esse meu irmão. Ele já tinha uma nova esposa e tal, e não deu certo, e aí outro parente veio e pegou. E nesse período eu tive uma outra história assim extremamente dolorida, que foi, a gente veio dessa roça, veio até a cidade aqui do interior de Goiás, e lá onde tinha um tio meu, e ele foi apresentar para nós, disse para mim e para o meu irmão mais novo, falou: vocês não falam nada. Seu irmão trabalha numa oficina aqui, ele deveria ter uns 12 anos de idade, 13 anos. Ele trabalha de auxiliar de mecânica aqui, e eu vou levar vocês lá, não fala nada, vamos fazer uma surpresa para ele, e eu quero ver se ele conhece vocês. Uhum. Aí tá lá, ele tava, lembro da cena dolorida, ele estava debaixo de um carro distorcendo parafuso. Aí esse meu tio chamou ele, tio já falecido também, e falou: Roberto, o nome dele, você conhece esses 2 meninos aqui? Aí meu irmão, todo sujo de graça, olhou assim: não conheço não. E a gente doido para abraçar ele: não conheço não, quem é? Não, que só você conhece. Ah, então tá bom, tio, dá licença. E voltou para debaixo do carro. Esse tio meu foi e falou: Roberto, você não quer abraçar seus irmãos não? Meu amigo. Aí a cena foi dura. Ele sai de lá, chorando, desesperado, a gente também se abraçou. Esse é teu irmão? Esses 2 são seus irmãos? Você lembra os irmãos que moram lá na roça? Cena extremamente dolorida. Aí nos conhecemos, ficamos, isso foi num sábado, acho que um dia, no dia seguinte a passagem já estava comprada e a gente já retornou. Anos depois, sumido de novo, nunca mais nos vimos. Isso passou anos. Depois de muito tempo, esse meu pai vai lá, busca a gente, não ficou, acho que 4, 5, 6 meses com ele, não deu certo, aí os outros irmãos já não moravam mais com ele, um único irmão que ficou um tempo mais. Aí tinha uma irmã minha mais velha, que já trabalhando de doméstica aqui em Taguatinga, foi lá e buscou eu e meu irmão mais novo. Trouxe para cá, nós ficamos até os 17, 18 anos, quando uma pessoa que não tinha nada a ver comigo, extremamente generosa, tá viva ainda ela, o esposo dela não, que era parente de um conhecido de um parente nosso. Eu sei que ele me levou para morar com ela. Foi onde eu tive um suporte muito forte mesmo, que ela era uma crente, mas uma crente que não me obrigava a religião. Ela falou: escolhe a religião que você quer, eu só quero que você seja homem, que você confie na gente e que você estude para você ser algo na vida. E os filhos dela eram policiais, e o meu sonho era ser policial. Eu sonhava que eu poderia sobreviver melhor, ter uma vida melhor se eu conseguisse entrar na polícia. E aí eu comecei a estudar, fui vendedor de jornal em Taguatinga, fui vendedor de picolé, eu cresci ali na Praça do Bicalho, em Taguatinga, em barracos, fundo de quintal.
Eu e meu irmão mais novo e a minha irmã mais velha. A gente viveu até os 17, 18 anos juntos. Depois houve a separação de novo. E os outros irmãos não tinha mais contato. Os outros dois. Eu sei que com 18 anos, essa pessoa, essa senhora, me pegou, me levou para casa dela. Eu vivi 5 anos lá com ela, morando lá na Ceilândia, na Guariroba. E foi quando veio os concursos, eu comecei a estudar, terminando segundo grau ainda e tal. E eu lembro até na história, antes de eu entrar na polícia, abrir um concurso para o bombeiro, corpo de bombeiro. Eu falei, pô, não é o que eu quero, mas pô, acho que já é melhor do que o que eu faço. Nada. Fiz o concurso, rapaz, e passei já com 18 anos. Para bombeiro? Para o bombeiro. Aliás, antes disso, eu fui vendedor de jornal em Taguatinga até os 16 anos. Aí consegui o primeiro emprego nas casas pernambucanas como faxineiro e office boy. Trabalhava no setor comercial sul. Trabalhei 5 anos e 2 meses ali. Quando eu saí de lá, eu já chefiava 32 pessoas, eu era encarregado de crédito. Eu era o cara que liberava o crédito, alguém ia comprar nas lojas, ligava no cadastro, eu liberava. Eu fui progredindo lá dentro pelo meu esforço e terminando o segundo grau. E apareceu o concurso do Corpo de Bombeiro, eu lá, eu vou entrar no bombeiro, depois eu talvez me melhore a minha vida e eu consigo passar no concurso da polícia, que eu quero é polícia. Fiz o concurso, a prova geral do Corpo de Bombeiro, a prova escrita, passei, fui para o exame físico, para o exame de vista. E chegou lá no exame de vista, o cara botou lá umas letras lá para eu ler e eu não consegui ver nada. Eu não sabia que eu era completamente míope, cara, não enxergava, eu achava que eu dancei. E o cara falou, não, você não tem a menor condição, que letra é essa aqui no quadro? Eu até preciso brincar, quase que eu pergunto para ele qual quadro, porque eu não estava vendo nada. Aí já fui reprovado ali mesmo, uma decepção tremenda, aí fui procurar a rede hospitalar para fazer um exame, aí passei a usar óculos, vi que realmente eu estava ruim. Trabalhei 5 anos nas casas pernambucanas, depois tinha um colega que jogava bola comigo em Taguatinga, a gente jogava no Sesc junto, e ele passou para escrivão de polícia, e ele trabalhava, era escriturário nas lojas arapuanas CNB5 em Taguatinga. Aí ele falou, Adval, você tá ganhando quanto aí? Eu tanto. Aqui você come escriturário, se você entrar hoje, você tem ticket alimentar. Você vai ganhar mais do que aí. Aí eu tentei a demissão lá, o pessoal não me deu, eu pedi a demissão, eu pedi conta e fui trabalhar na Arapuã, em Taguatinga, no lugar desse meu amigo que virou escrivão da Polícia Civil. Essas lojas são bem antigas. Fali as duas. Fali as casas pernambucanas e fali as lojas da Arapuã. Aí trabalhei 2 anos nas lojas da Arapuã e consegui passar no concurso para... Eu abri ao mesmo tempo agente penitenciário e agente polícia. Era meu sonho ser agente de polícia. Aquilo para mim eu não dormia. Eu estudava dia e noite porque falei, cara, eu tenho que ser policial. Aí eu passo nos 2 na prova escrita e o concurso de agente de polícia acelerou um pouquinho ao agente de penitenciário. Teve o exame psicotécnico, eu não sabia nem o que era essa palavra psicotécnico. Chegou lá, eu levei pau no psicotécnico, reprovei. Do AGP? Do agente de polícia. Cara, eu quase morri de desespero, de choro. Eu falei, cara, não adianta. Eu nasci foi para sofrer mesmo, não tem jeito não. Mas fui para o agente penitenciário, passei no psicotécnico e fui para Papuda. Já foi, quando chegou lá, o salário era bem melhor. A minha vida tô como agente penitenciário, estudando ainda para agente de polícia, morando na casa dessa pessoa que praticamente me adotou, uma senhora fantástica. Chego lá, aí vem uma tragédia na minha vida. Eu consigo, tô arrumando, comprar um carrinho e tal, e tô ajeitando lá para tirar umas férias, para fazer uma viagem. Estou chegando em casa, o filho de um policial, da filha dessa senhora, que a filha dela era casada com um policial, estava reformando a casa e foi lá para essa casa que eu morava. E levou essa criancinha, filha única de 1 ano e 8 meses. Eu tô chegando em casa, a calçada quebrada, eu puxo o freio de mão, a criancinha estava acostumadinha comigo, toda vez que eu chegava, ela abraçava, abria os bracinhos, vinha, ela abria os bracinhos, eu puxei o freio de mão para ir, eu ponho o carro na calçada, faz assim, o portão cai na cabecinha dela, eu mato a criança. Caramba. Eu como agente penitenciário, cara, o mundo acabou para mim, os pais sofreram pra caramba, mas ninguém foi contra mim, porque eles sabiam o tanto que eu era uma pessoa dedicada e que aquela criança gostava de mim. Então foi um trauma assim terrível. E isso depois foi arquivado até, porque foi uma culpa, viram que realmente o sofrimento que eu já tinha tido com a morte da criança, e era filha única.
Até hoje são meus amigos, não tem mágoa nenhuma. Tirei a vida da filha única deles, depois eles tiveram mais 2 filhas. Hoje são moças já, gostam muito de mim, gosto muito dela. E fiquei na Papuda trabalhando como agente penitenciário por 3 anos. Abri um novo concurso logo em seguida, eu passei, e depois fiz o psicotécnico de novo, passei e vim para a polícia. Fui trabalhar na Roubos e Furtos, onde eu trabalhei entre agente e delegado 14 anos e pouco, na mesma delegacia. Entrou como agente e depois fez outro concurso para delegado, né? Para agente de polícia. Aí, quando eu já fui para Papuda, eu já consegui estudar. Porque a primeira escola particular minha foi a UDF. Eu nunca tinha estudado numa escola particular. Eu estudei em todo, meu primeiro grau, segundo grau, foi todo em Taguatinga. Quando você estava na Papuda, você fez... E na polícia, você começou a cursar direito. Não, o direito foi bem depois. Quando eu estava na Papuda, eu comecei a cursar administração. Eu fiz 9 anos, eu fiz 5 anos de administração. Quando estava para formar, já tinha feito até o estágio lá na UDF também. Passei 9 anos dentro da UDF. Quando eu estava para formar em administração, e eu fiz administração, não foi porque eu queria, não. É porque, na época, só tinha direito na UNB, CEUB e Católica. Uhum. Quando o cara passava no vestibular para direito, ele rapava a cabeça, ele fazia uma festa, era um negócio excepcional. Não importa se fosse na pública ou na ninguém privada. Passava, não. Só passava os bons. Um besta que só estudou em escola pública ia passar para direito, sem fazer um cursinho, sem nada, eu não tinha condições de pagar um cursinho, passava nunca. Então fiz uns 200 concursos, uns 200 vestibular e reprovava em todos, para direito. Uhum. Aí passei para administração, falei, pô, eu vou fazer administração e depois eu vou tentando direito aqui, e continuei tentando. Quando eu estava para formar, pintou uma oportunidade para eu mudar de curso lá dentro, mas eu não podia formar. Aí eu tranquei as matérias, terminando. As 2 matérias que faltou e não podia, eu fui lá, chorei pro reitor lá, pelo amor de Deus, eu não posso trancar, senão eu não entro para direito. Ele se comoveu e acabou fazendo até não sei nem se era legal, mas ele acabou deixando eu trancar as 2 matérias que faltavam e eu fui cursar direito. Aí fiz direito, aí o sonho reviveu. Cara, eu vou ser algo nessa polícia, eu vou ser delegado nessa polícia agora. Eu sonhava ser policial, estava curtindo ser agente de polícia, fui agente de polícia há 9 anos. E agente penitenciário 3. Estou há 22 e pouco como delegado. E eu falei, cara, é minha vida. Se eu fizer direito, cara, eu vou. E comecei a cursar direito na UDF e deslumbrado pelo direito, sonhando demais da conta aquilo ali. Consegui formar. Terminei de formar por um milagre de Deus. Na época eu estava trabalhando na divisão de operações especiais, no DOE. Uhum. E por um milagre de Deus eu consegui passar no concurso, cara. Consegui passar no concurso para delegado e aí foi aquele sonho assim e foi esse concurso foi um dos mais difíceis, foi quando surgiu a prova oral feita pelo CESP. Uhum. Eu passei na prova escrita, aí veio o psicotécnico. Sem cursinho? Não, aí eu fiz um cursinho porque eu já estava como agente penitenciário, agente de polícia, eu já estava ganhando dinheirinho. Tinha como pagar o curso. Paguei um cursinho e tal, os polícias fizeram, contrataram os professores, eu entrei no pacote e fizemos, foi o que me deu uma base melhor. Fiz a prova subjetiva, passei, aí veio o psicotécnico de novo, o tal do psicotécnico. Eu, como delegado, falei, porra, com 9 anos de agente de polícia, mais 3 de penitenciário, esse psicotécnico aqui não me reprova, não tem a menor chance. Fui lá, tomei na cabeça de novo, reprovei no psicotécnico de novo. De delegado. Cara, aí eu desesperei. Aí parece que o mundo fechou, a terra acabou. Eu falei, olha... não tem jeito, não quero mais saber de polícia agora, eu estou decepcionado. Eu reprovar no psicotécnico depois da dedicação que eu vivia intensamente a polícia, eu vivia intensamente, vivia a vida toda. Juntei minhas coisas, minhas roupas, já estava casado, falei para mim, olha, eu vou passar 15 dias lá na roça, lá na fazenda dos meus primos lá, em Mara Rosa. Não quero mais saber de direito, eu não quero mais saber de polícia. E quando eu voltar, eu só vou ter um objetivo na minha vida, eu vou ser juiz. Eu vou morrer estudando, mas se eu não for juiz, eu acabo a minha vida. E polícia eu não quero mais, porque ela não me quer. Aí eu fui para lá. Quando passou, acho que o 8º dia, mais ou menos, que eu estava lá, fui numa cidadezinha próxima lá para ligar para casa, para saber minha mulher como é que estava e tal, as coisas. Quando eu liguei, ela falou, ainda bem que você ligou, vem para cá que eu entrei com recurso e você ela que fez o recurso. Ela fez, você vai fazer o certame, você vai continuar, você tem que estudar para a prova oral.
Eu fiquei desesperado, voltei lá, peguei minha arma, do jeito que eu tava, eu entrei no carro, vim pra cá, faltava já poucos dias, estudei dia e noite, eu nem comia direito, sabe? E porque a prova vai ser tal dia na UNB, é prova oral era o terror. Aí eu fui lá, passei assim na chapinha, na rapa, consegui passar ainda, cara. Aí fiquei na pendenga do mandado de segurança por causa do psicotécnico. Uhum. Aí ganhei na primeira instância e o DF recorre de ofício. Sim. Foi para a segunda, até transitar em julgado. Quando transitou em julgado, eu tomei posse. E aí, sim, aí eu falei, cara, esse era. É Deus. Tô dentro. É Deus, cara, é Deus. Mas eu só fui no empurrão, sabe? É Deus. Aí virei delegado e depois da minha turma, sempre muito, porque você fazer aquilo que você sonhou e você galgar um cargo desse que você nem antes nem sonhava e de repente você viu o possível e alcançou, então eu tinha que ser assim, eu tenho que ser o cara mais dedicado. Eu não vou ser o melhor porque eu não sou mais inteligente que esses caras que passaram bem aí, mas eu tenho que ser o cara mais dedicado nessa polícia. E por uma sorte minha, da minha turma de delegado, eu entrando depois, eu fui o primeiro a assumir uma chefia de titularidade de delegado, que foi a DRF. Uhum. Lá eu fui chefe de seção como agente de polícia, fui delegado, chefe adjunto, que é o substituto do titular, e fui o titular da DRF. Aí realizei todos os meus sonhos ali. Ali eu fiz trabalhos assim fantástico. Cara, e hoje você tá como corregedor-geral de polícia, né? Isso. Em termos de hierarquia, Eu sou o terceiro. é um dos cargos mais Sou o altos terceiro da polícia, né? Tem o diretor, o adjunto e o corregedor. Sou o terceiro. Mas eu fui o segundo. Eu já fui vice-diretor. O diretor, o vice-diretor e o corregedor tá ali. Mas o corregedor tem uma certa independência, né? Tem, é o terceiro cargo na hierarquia, Aham. né? Então, assim, você tem uma responsabilidade muito grande, mas acima de mim só tem o diretor e o vice. Caramba, tu realmente foi dedicado depois que Deus, entrou, Deus, cara. é Deus. Eu não tenho essa competência toda, não. Isso aí é Deus. Então, aí eu fui chefe, o primeiro da minha turma, eu fui o primeiro titular Inclusive, o primeiro chefe adjunto não fui eu. O primeiro chefe adjunto foi o doutor Michel, que hoje é conselheiro do tribunal. Ele foi o primeiro chefe adjunto Que era da tua turma. da minha turma de delegado. E ele era agente também. Só que eu me tornei adjunto depois e me tornei chefe titular de delegacia primeiro que ele. Ele continuou adjunto e eu já virei chefe. Milagre de Deus. E numa delegacia que eu amava, que era investigação total, só investigação, muitas ações bravas, sabe, assim, bacana mesmo, do jeito que eu sonhava na minha vida. E ali Trabalhava sentindo que estava realizando um sonho. não trabalhava, eu me divertia. Aquilo ali para mim, eu falava, pô, eles me pagam, eu achava que eu recebia muito bem, para mim me divertir, porque era só diversão. Nossa, que Roubo a legal. banco em Brasília, para você ter uma ideia, assalto a banco, que hoje não tem mais, é aquele que o cara chega, entrava dentro da agência, rendia aqui no Lago Sul mesmo. Quantas vezes entraram aqui no banco, em vários bancos aqui no Gilberto Salomão, aqui em cima e tal, na Monzeli. Chegou a ter 3 rouba-banco em Brasília por semana. Caramba. Hoje não existe mais esse tipo de roubo. Cara, tipo meio-dia, 1h da tarde, na Asa Norte, na Asa Sul, ó, entrou, rendeu todo mundo que tá lá dentro, tiro, pá e tal, e levava o que tinha ali dentro. Coisa de filme. De filme. Então eu trabalhei nos primeiros até praticamente o último desse tipo de roubo. E o ladrão cometia um crime aqui, se eu identificava, se ele fosse lá do Acre ou do Rio Grande do Sul, onde fosse, nós íamos buscá-lo. Ele cumpria a cadeia dele aqui, porque esse eu ia atrás por questão pessoal. Falei, participou, ele tem que sentir que Brasília não é um lugar bom para cometer rouba-banco. Então, assim, eu me diverti muito ali. Eu troquei tiros aqui com bandido no Gilberto Salomão, cara. Esse é lugar de trocar tiro, Casa Parque, onde meu colega que hoje é meu adjunto tomou um tiro na coxa lá numa troca de tiro junto comigo. No Casa Parque, mas o Casa Parque já era o Casa Parque? Casa Parque ali, no roubo na empresa do Neném Constantino União Transportes, que fica atrás dos fundos ali. Tiroteio de assalto, que os caras chegaram e renderam os funcionários lá, 9 funcionários, amarrou todo mundo, e na saída a gente confrontou. Então, assim, eu vivi intensamente muito, assim, a polícia.
E daí eu ainda fui, depois de delegado-chefe da DRF, eu fui chefe da 15ª DP, que foi outra escola no centro da Ceilândia, era uma delegacia que até hoje ela é muito pesada, é uma delegacia onde tem muito crime. Ceilândia é pancadaria, né? É uma escola. Ali é um lugar que o cara tinha que passar para aprender a trabalhar de polícia. Entrou na polícia, curso em Ceilândia. Seria ideal, seria ideal. 15ª, delegacia é a mais pesada que tem ali até hoje. Então, dali, aí eu trabalhei no grupo especial de sequestro, como agente, quando criaram, eu participei do sequestro da filha do Luiz, da elucidação da filha do Luiz Estevam, entendeu? Sério? Eu participei do início ao fim. Cara, como o resgate dela. Conta um pouco desse negócio aí pra gente. Essa história é muito fantástica. Assim, foi uma investigação sensacional. Se eu te contar ela, eu ouvi essa mesma história de colegas que contou ela para outro diferente, mas eu conto ela real. E os colegas que estavam comigo, a maioria estão vivos ainda e sabe que é verdade. A gente, quando teve o sequestro da filha dele, aí a imprensa divulgou que ele tinha forjado. Pô, o cara extremamente rico. Riquíssimo, Luiz Estevam. E ele tinha um amor pela filha enorme. Ele ia botar a filha dele na mão Você vê o cativeiro lá em Samambaia, num lava-jatozinho que tinha lá. Samambaia, num lava-jato porqueira. Olha como aconteceu. Ele começou a fazer contato para pedir o resgate, né? Aí um dia ele ligava de Planaltina, outro dia do Gama, outro dia de Taguatinga, e ligava de um orelhão, né? Naquela época era o orelhão. Ligava para o Luiz Estevam e fazendo pedido, né? Dinheiro. Aí o Luiz Estevam é um cara extremamente inteligente, um negociador profissional. E aí a gente botou o grampo em cima e começou a acompanhar o telefone, né? Toda a equipe do grupo de repressão a sequestro. Acompanhar posicionamentos orelhões. E o grupo de repressão a sequestro, ele era comandado, eu era agente na época. O comandante de lá era o chefe do GRS, era o Dr. Laércio Bessa, que hoje é deputado, né? E então, assim, eu era chefe lá no grupo, ele tinha até hoje tem um respeito muito grande por mim. E a gente começou a fazer essa investigação. E aí, no dia do bote final, foi designado, ficou acertado, a gente já sabia que ele ia ligar para o Luiz Estevam para fazer o desfecho final, para ver quanto ele ia receber e abandonar a filha dele em um determinado local. E a gente montou toda uma interceptação telefônica em cima. E quando ele começou a falar, e distribuímos as equipes. Cada cidade satélite, cada local provável de onde o cara poderia ligar, tinha uma equipe. Porque quando ele estivesse falando, o Luiz Estevam ia enrolar o máximo na fala para ganhar tempo. E o nosso colega lá da central já identificava o orelhão e dava para a equipe que estava mais próximo dar o bote no cara. E eu, com meu amigo, hoje aposentado, Lira Pato, nós fomos para Santa Maria. Estamos em Santa Maria, aguardando Luiz Estevam. Tinha uma agência de carro muito grande, cedeu um carro para cada equipe, porque a polícia não tinha esse carro todo, e era na época, era um carro possante que era um Fiat 16 válvulas, como é que era o nome dele? Eu sei que era um Fiat 16 válvulas, me falha a memória agora o nome do Fiat, que era um carro extremamente potente na época. E eu e mais um colega lá na Santa Maria, eu e mais 2 colegas, e quando houve a ligação, à noite, ele ligou e falou, olha, ele tá ligando aqui da Asa Sul, não lembro mais a quadra aqui na Asa Sul. E aí o Luiz Estevam foi extremamente... O Luiz Estevam falou acho que mais de 40 minutos com ele. Deu tempo suficiente pra gente organizar. Aí já recebemos por rádio, ó, ele tá falando com o Luiz Estevam agora, ele tá no orelhão tal, na Asa Sul, chega pra lá, mas não deu bote. Vamos esperar quando ele desligar o telefone e dar o bote. Vamos descobrir onde ele tá primeiro. Eu não gastei acho que 10 minutos de Santa Maria até ali na Asa Sul. Vimos o orelhão onde estava, estacionamos o carro, tinha um barzinho assim, já tinha outros colegas ali, nós fomos pro barzinho, assistindo o cara falando no orelhão, que era o Osmarinho, o tenente, né, da PM, que era sequestrador? Que era o sequestrador. Estamos ali assistindo ele, algumas equipes que estavam mais longe não tinham chegado ainda. Sei que quando terminou, ele desligou o orelhão e saiu, e a gente esperando que ele fosse pegar um carro que estava assim estacionado do lado. Tinha vários carros estacionados do lado do orelhão. Ao contrário, ele foi atravessar a pista. Quando ele vai atravessar a pista, a gente já vai para cima com todo mundo. Eu levei porrada no dia, porque todo mundo pulou para cima para ganhar o cara na hora. E negociar tal, e eu chamando ele, e eu dando geral, achando que ele podia estar armado ali, não tal, e eu levando pancada. Quando eu meto a mão aqui, eu acho no bolso dele uma chavinha.
uma chave de um carro que não tinha, só a chave, tipo quebrada, tava só a chave sem aquela parte de trás ali. Aham. Aí eu olhei assim e tal, aí, bicho, eu puxo, vou no bolso e acho lá um papelzinho de um lava-jato. Lava-jato não sei o que, lá de Samambaia. Papelzinho assim de propaganda. Aí o pessoal já algema ele, já leva, e não, vamos levar ele para conversar para ver se ele bota onde é o cativeiro. Eu falei, pô, se ele tá atravessando aqui, ele vai, o carro dele tá parado pro outro lado. E tinha suspeita de que a menina poderia estar dentro do carro. Uhum. Eu falei, porra, esses caras estão levando o cara para conversar, eu vou tentar achar aqui. O cara não veio para cá a pé. E as equipes tudo foi junto, foram se encontrar lá na Ípica, que era o ponto de encontro, lá no final da Asa Sul. E eu e esse meu amigo ficamos ali e tal, vamos procurando. Farejando. Eu peguei a chavezinha para ver se eu abria um carro, fui lá e tal. Falei, pô, mas se ele tá atravessando é para lá. Eu sei que eu procurei na quadra, quando abria o alarme tocava, o nego gritava, ô ladrão, tal, não, pô, desculpa e tal, ia para outro. Aí quando eu volto, já desistindo, que eu vou assim do lado, tinha um cadete, cara, estacionado próximo ao orelhão. O que que ele fez? Ele deixou o cadete ali, ele ia lá, saiu do orelhão para dar a volta lá na quadra, para não sair do orelhão e alguém veio e falar, ó, tinha um cara no orelhão, saiu e pegou no cadete. Ele foi lá para depois ele voltar e pegar o carro. O cara é estratégico. Aí eu fui lá, quando eu botei a chave, abriu. Quando a gente olha assim, uma 45 no console, uma pistola 45. Caramba, eu falei, cara, é aqui. Aí vamos abrir o porta-mala. Quando abre o porta-mala, não tinha ninguém. Aí a gente, um contato no rádio, vai lá para ir para encontrar. Chegou lá, o pessoal já tinha saído com uma turma, já tinha saído com o Osmarinho para outro lado para fazer ele falar. E ficou eu e uma minoria lá. E o colega abre aqui o porta-mala. Quando vai assim, acha um contrato de locação dentro do porta-mala, no lombo do Lava Jato. Eu falei, cara, eu tô com um papelzinho de Lava Jato aqui, que eu achei no bolso dele. Quando a gente olha aqui, endereço Samambaia. Aí eu falei, cara, vamos correr para lá. Entramos nas viaturas e todo mundo que estava ali fomos juntos para Samambaia. Quando chega lá no local, Lava Jato, a gente vê lá e falei, vai ser aqui. Aí nós estamos olhando, quando a gente olha assim, tem um tambor de lixeira, cortado no meio assim, servindo de lixeira, que a gente olha assim, cara, cheio de marmitex, aqueles marmitex de alumínio, Sim. dobrado assim, cara, a gente falou, cara, vai ser aqui. Aí um colega vai, aí olha debaixo da porta, quando olha assim, ele vê a porta assim, aí ele não se conteve de emoção, que era para estar no silêncio, a gente caladinho, porque se o sequestrador estivesse lá dentro Outro, né? com a vítima, a gente tinha que ficar calado. Mas o colega não se conteve e falou, olha, eu tô vendo, tá aqui, eu tô vendo os pezinhos dela. Quando falou isso, já recebeu, aí falou, é aqui. Aí a gente cercou. Quando chega, um colega hoje que já está aposentado, vai na janela e mete o tapa na janela pra gente render o cara. Quando ele mete o tapa lá, o cara dispara os tiros e pega num colega, no braço de um colega nosso, de um policial nosso. Aí a gente entra pra dentro, tem um confronto, o cara morre e a menina tava lá dentro. Aí pega a menina, leva, traz pro Luiz Estevam, o resgate foi desse jeito. O resgate foi esse, da Neuci, acho que é a Neucizinha que chamava ela, filha do Luiz Estevam. E foi assim, esse foi o sequestro mais importante que eu participei, porque antes teve um também, o primeiro foi uma decepção, porque a vítima faleceu, tomou um tiro na emenda do colete. Sequestro também. Sequestro também. Pagamento de sequestro, era um sindicalista na época, muito ligado ao PT, deu muita repercussão também, mas esse crime, assim, foi o mais emblemático, porque deu uma repercussão muito grande. Luiz Estevam, né? Luiz Estevam e tal, muito grande. E depois disso, ainda tive, por coincidência, ainda tive outras coincidências com o Luiz Estevam, porque depois, passado muitos anos, ele começou a mexer com o Brasiliense, né? E teve um roubo no goleiro do Brasiliense, que é o que foi vice-campeão. Como é que é o nome dele agora, meu Deus do céu? Ele foi vice-campeão naquele jogo roubado lá do Corinthians. O Corinthians roubou do Brasiliense lá, o juiz. Não, o Corinthians não rouba. O juiz, né? O juiz se equivocou. E aí o Brasiliense perdeu a final da Copa do Brasil. Pro Corinthians. Pro Corinthians. E o goleiro dele, não lembro o nome dele agora, ficou meu amigo na época. E foi sequestrado e morava ali em Taguatinga, setor de mansões. Depois do jogo? Depois do campeonato, passou tempo, ele foi sequestrado e levaram ele, passou um perrengue danado, mas depois voltou. E o Luiz Estevam ligou pro doutor Laerte pedindo para que a DRF fizesse alguma coisa. O Laerte, não, quem pode fazer isso aí é o chefe da DRF, é o Adival, deixa comigo. Aí passou o telefone pro Luiz Estevam me ligou pedindo para que se eu pudesse dar uma força lá, porque era um goleiro, um cara muito gente boa, um cara que veio de uma origem humilde e tal. Eu falei, é minha obrigação, deixa comigo, é roubo. Caí atrás, fui buscar, identifiquei os caras, fui prender os caras lá na Bahia, trouxe aí, o Luiz Estevam ficou muito satisfeito com isso. E depois eu virei secretário do sistema penitenciário, né? Fui subsecretário e o primeiro secretário de Estado lá.
e o Luiz Estevam puxando cadeia lá dentro. Eu falei, caralho, agora... Que reviravolta. Agora a distância é outra. Então, assim, eu tive muita oportunidade na polícia, vibrei muito com tudo isso. Esse grupo de repressão e sequestro, para mim, foi fantástico. Eu fiz curso até nos Estados Unidos, em Memphis, de especialização, né? Uhum. Porque no sequestro na época, o Laerte era muito motivado com isso. E ali só trabalhava vibrador, aquele cara que louco por polícia, por crime, por investigação. Então, foi um período muito bacana para mim, eu como agente de polícia ainda. E como delegado, como te falei, eu fui adjunto na DRF, depois fui o chefe lá, titular da DRF, trabalhei 14 anos no total nessa delegacia, depois fui chefe da 15ª, chefe da 10ª DP aqui no Lago Sul, aquele naufrágio do Imagination, o barco aqui, que foi comigo, eu que peguei aquela rala ali também, tive bomba. que apurar tudo aquilo ali, que foi culposo aquilo ali, mas deu muito trabalho, porque morreram 9 pessoas com uma Mas o que foi aquilo mesmo? Aquilo ali foi tudo, foi negligência ao extremo. O barco todo remendado, furos para todos os lados no barco, na embarcação, tinha conserto até de Durepox. E eles, no casco mesmo? No casco. E eles alugavam para festas, né? E era festa rodando o lago, rodando né? o lago. Muita bebida, muita festa, boias incompatíveis com o número de pessoas, totalmente absurdos. E naquele dia, o que eles fizeram? Eles fizeram uma reforma parcial no barco e antes fizeram uma vistoria na Marinha. Aí foi aprovado, eles conseguiram autorização para rodar. Desse jeito? Não. Antes, né? Aí, quando conseguiu a aprovação, aí fizeram uma reforma para aumentar a capacidade do barco. Botou uns enfeites de ferro muito mais pesado, uns painéis muito mais pesados. Ou seja, deveriam retornar na Marinha para fazer uma nova vistoria, que era de 92 pessoas, era para cair muito mais ainda. Mas aí não fizeram, continuou com as 92 pessoas. E com peso extra da estrutura. E com peso extra, a estrutura, um barco todo cheio de gambiarra. Nesse dia colocaram 122 pessoas, foi o total, no final da investigação a gente conseguiu comprovar. Então, assim, era para 92 pessoas antes de todo esse acréscimo de peso. E ainda colocaram 122 pessoas, entendeu? Em vez de 92, ainda colocaram 122 pessoas. Houve o afundamento do barco, né? Afundou no meio mesmo do lago? Foi próximo ali à península ali, bem próximo. Porque eu lembro que na época enfim, tava noticiando isso, falaram que o local era, enfim, era cerca de 25 metros de profundidade, então era muito fundo ali, é isso mesmo. Bem fundo, eu não lembro hoje a profundidade, mas é daí para mais. E morreu criança, morreu... Cara, a cena foi muito triste, que eu fui para lá na hora. Inclusive, até uma cena engraçada, triste, um momento triste, mas engraçado. Porque havia uma dúvida no escuro, que o barco ainda ficou com a ponta para cima. E ali, os bombeiros socorrendo, e gente chorando. Ai, minha mãe, meu filho, pelo amor de Deus, uma coisa horrorosa. À noite, um frio desgraçado, um frio tremendo. O bombeiro enrolava aqueles papel alumínio nas pessoas, que é uma prática que eles fazem por causa do frio, né? Um choro, um desespero danado. Minha esposa até foi comigo nesse dia, porque era noite e a gente... vamos embora lá e tal. Fui chamado porque havia uma dúvida do local que ele estava, porque no meio, a divisão é o lago, o meio do lago. Para lá é a atribuição da 10ª, para cá seria a atribuição, na época não tinha aqui da DP, a atribuição da 2ª DP. E o delegado da 2ª DP foi chamado para lá e eu da 10ª. Então vamos ver lá quem é que já vai assumir a parada aqui. E a gente olhando assim, falei, cara, isso aí é uma bomba. Aí a gente lá e eu falei, bicho, acho que tá mais para você. Ele, não, acho que tá mais para você. Você olhando bem, tá mais para lá. Aí eu sei que nessa brincadeira, o bombeiro, não, então entra aqui no barco, vamos lá ver. Aí entrou no barco, quando chega lá para ver, o barco aponta para cima. Aí o cara do barqueiro foi com tudo, o bombeiro. Quando chegou lá, o Sem Futuro vai dar uma rabiada assim. Quando ele deu assim, foi aquela água todinha. A água jogou o bico pá, caiu para lá. Ele falou, agora é da 10ª mesmo. Aí eu falei, agora é. Aí acabou ficando para mim. A decisão de competência é assim. Agora eu falei, pô, bicho, é assim, é? Ele, pô, mas eu não tive a intenção. Eu falei, mas agora você jogou a responsa para mim.
Aí, mas tudo bem, eu abracei a causa e foi um trabalho tremendo, muita gente para ouvir, gente que não queria ouvir porque estava na festa e tinha mentido para a esposa que estava trabalhando e Nossa. tinha que ser ouvido, e a imprensa na porta da 10ª DP, todo mundo que chegava, eles filmavam, e o cara chegava lá assim com a camisa tampando, pelo amor de Deus, doutor, não faz comigo, se eu aparecer meu casamento vai embora e tal. Então foi um negócio assim, tragédia total. Então fui chefe da 10ª, depois eu fui vice-diretor da Polícia Civil, eu fui vice-diretor do Dr. Pedro Cardoso, que hoje é o presidente da CAESB, Uhum. atual presidente da CAESB. A gente foi agente junto, foi agente penitenciário junto, agente de polícia junto Nossa. e delegado, fui adjunto dele. Quando ele virou diretor, ele me convidou para ser o vice dele, e eu fui o vice dele durante esse período dele lá. E depois fui corregedor em 2011, fui Em corregedor. 2011 tu já entra pra Fui corregedoria. corregedor da Polícia Civil. Então hoje tu é Segunda vez que eu sou corregedor. hoje tu é o terror do- hoje tu é o terror dos colegas. Não, eu sou não. Eu cumpro meu dever com seriedade, né? Mas eu Cara, cumpro a lei. uma coisa que, assim, o que que o senso comum vê nessa situação? Porque, coisa de polícia, vai pra corregedoria, não dá nada, porque quem tá lá é um outro Não existe polícia. Não existe. Como que vocês Essa é a minha maior tratam? preocupação. A minha maior preocupação é porque a gente é fiscalizado pelo Ministério Público, pelo Judiciário, e eu tenho comigo, pô, se eu só tenho esse emprego. Então é o que eu falo para os meus colegas, cara, eu não posso ajudar quem faz coisa errada. O que eu posso ajudar é ser justo o máximo possível. Eu falo com todos e eu conheço a maioria. Eu prendi recentemente um colega que foi da minha turma, mas pô, ele estava cometendo ilícito, plantação de maconha. Então, assim, eu tive que agir. Mais recentemente, tive que prender uma colega, agente de polícia, que invadiu a corregedoria, estava ameaçando, com problemas psicológicos, precisa de tratamento. Então, assim, eu cumpro o meu dever, mas respeitando todos os direitos, todo o que a lei determina. E não existe corporativismo. Da minha parte, eu tenho o maior cuidado e falo para todos. Nós não podemos compactuar com pessoas com transação errada. Uhum. Quem errou, ele tem que ser punido na medida da sua culpabilidade. Nós não podemos exceder, eu não posso perseguir, eu não posso, eu me policio muito nesse sentido. Por quê? Poxa, tem muitos casos que o cara tem que ser punido, mas ele errou trabalhando. Ele errou trabalhando. Ele houve um excesso, por exemplo, o cara invade um domicílio sem mandado de busca e apreensão, por exemplo. E a atribuição da corregedoria, ela está relacionada a as transgressões disciplinares e práticas ilícitas, práticas criminosas praticadas por servidor policial, servidores que trabalham na Polícia Civil na ativa. Aposentou, já não é mais atribuição da corregedoria, mas estando na ativa, só a corregedoria é a atribuição exclusiva. É a corregedoria apura. Então, eu tenho que ter esse senso de responsabilidade. E meus comandados lá, todos eles são pessoas escolhidas, e que eu falo, a gente tem que ser justo. O cara errou trabalhando, a gente vai dar a pena que ele tem que tomar, mas a dosagem que a lei nos permite, nós vamos dar de acordo se é um erro que poderia acontecer com qualquer um, ele vai tomar a pena mínima, de acordo com a lei. Agora, se é transação errada, é envolvimento em práticas criminosas, eu sinceramente, eu fico com pena, porque às vezes é um colega meu, é um cara que já trabalhei com ele, mas, poxa, ele escolheu. O que que é mais comum cair na mão de vocês? Olha, graças a Deus, na Polícia Civil hoje o índice de corrupção é ínfimo, quase inexistente. O que acontece muito é o cara que se embriaga, pega uma viatura, briga em boate, dá tiro, desrespeita, trata mal alguém no balcão de delegacia. É coisas corriqueiras. Práticas criminosas mesmo. Graças a Deus, a Polícia Civil de Brasília é uma das mais conceituadas do Brasil. Isso eu não tenho dúvida, eu digo por conhecimento, que quando eu trabalhei 14 anos na Roubos e Furtos, eu conhecia a maioria das polícias do Brasil, porque eu fazia muita investigação fora, então eu viajava muito, tinha muitos parceiros, colegas
que a gente fazia uma espécie de um intercâmbio para um auxiliar o outro, porque o crime ele se desloca muito, principalmente rouba banco, tinha muito. Vinha cara do Rio Grande do Sul, do Nordeste, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então você precisa ter esse intercâmbio para você chegar, ter um apoio para você cumprir seu mandado de prisão, sua busca, com apoio da polícia local. Uhum. Então, assim, e eu digo para você, ainda hoje não existe nenhuma polícia no Brasil que se assemelha à Polícia Civil de Brasília. Não só pelo aspecto logístico, hoje no salário não. No salário a gente está lá atrás, tem muitas polícias do Brasil ganhando melhor do que a gente, muitas. Uhum. Nós só perdíamos para a Polícia Federal. E hoje a gente está lá para, acho que 13º, 14º do Brasil. Então, assim, a gente perdeu muito financeiramente. Mas em termos de honestidade e de competência, você vê aqui em Brasília, se você procurar crimes de repercussão que não tem elucidação, é quase inexistente. Quase inexistente. Então, assim, a gente trabalha com uma tecnologia extremamente avançada, nossos policiais são extremamente capacitados, é muito intercâmbio, é muito curso fora, é muito aprendizado. Aqui dentro, a gente nós somos. Não existe lugar no Brasil onde o Ministério Público atua tão em cima no seu papel, no controle externo ali da atividade policial. A gente é vistoriado, então, assim, da corregedoria, eu recebo visita e ligação de promotor de núcleo de controle externo quase que todo dia. Todo dia, todo dia ele quer saber o que é que eu fiz, o que é que eu acompanhei, por que é que eu não adiantei esse inquérito ou aquele inquérito. Então, assim, o risco de você cometer um crime, uma prevaricação, que é você deixar de fazer o seu dever de ofício ou retardar. Então, assim, ou beneficiar um colega. Então, essa preocupação eu tenho. Eu tô na assim, final de carreira. Se eu sempre tive esse cuidado, agora eu tenho que ter muito mais. Porque agora eu estou no olho do furacão. A corregedoria, o corregedor, é a polícia da polícia. Uhum. Eu estou ali para administrar procedimentos, para padronizar procedimentos, fazer a correição, prevenção, orientar os policiais a fazer a coisa correta, a ser uma polícia melhor. É obrigação do corregedor. Né? Então, assim, e é um trabalho árduo, porque eu conheço, hoje renovou muito, já diminuiu, mas eu sou um cara, assim, pela minha história na polícia, muita gente me conhece, eu conheço a grande maioria, mas tem gente que eu nem conheço e me conhece, e eu sou um cara que até hoje eu jogo futebol, muito com a minha vida toda é dentro da polícia, eu ainda disputo campeonatos, jogo ainda dentro com agente de polícia, com escrivão, então, assim... Tá bem. Então por isso que tá segurando para não aposentar. Então assim, é porque eu sou feliz demais dentro dessa instituição. Eu agradeço a todos os dias a Deus por eu pertencer a essa instituição. Tu falou que tá com 11 anos de abono. De abono, 34 de polícia. Mas é uma coisa que tu não tá pensando tão cedo. Não, agora eu já estou começando a pensar. Porque a gente corre um risco na nossa profissão de você trabalhar certinho e por um vacilo qualquer você correu o risco de responder uma improbidade administrativa, você perdeu o seu emprego. Então, assim, eu não posso perder o meu emprego na cidade, e o meu medo é esse. Mesmo você trabalhando certo, você corre esse risco. Uhum. Você entendeu? Dependendo de onde você trabalha, você corre um risco muito grande. Juridicamente, você por um deslize, entendeu? É perigoso, eu não posso correr esse risco mais, entendeu? Então eu fico ali muito, isso me dá um desgaste grande, porque você tem que estar atento com a legalidade o tempo todo, e eu tenho que corrigir ainda os meus subordinados para que eles não cometam qualquer deslize, porque a responsabilidade sempre recai sobre o superior. Se o orelha que tá ali fizer... Se ele errou, e a culpa é minha, pô, como é que eu permiti o cara fazer uma coisa errada ali dentro? Então isso vai desgastando um pouco, a gente vai ficando um pouco com medo, não é? Eu acho que se eu sair da polícia, eu sempre falo isso, se eu sair da polícia, estiver em algum lugar e tocar o hino do policial civil, que é um hino que eu acho maravilhoso, cara, eu acho que eu desmonto. Eu não posso ouvir esse hino quando eu sair, porque eu cantava ele para minha filha dormir. Minha filha pequenininha, eu cantava, chegava tarde da noite, ela chorando, eu pegava e cantava o hino, ela sabe, minha filha mais velha sabe o hino do policial todinho, policial civil. E você quer gostar de ser polícia. Então assim... É um negócio que está no sangue mesmo. Eu realizei todos os meus sonhos e hoje você pensa assim, a alegria que eu sou, o orgulho. Eu sou o orgulho da minha família, dos meus irmãos. Eles me acham assim, cara, você é um... Então isso me dá mais força, me dá motivação, né? Poxa, eu passei agora, fui convidado aí para ser
ser o subsecretário do sistema prisional. Então, eu fui autoridade máxima dentro do sistema prisional, onde eu comecei como agente penitenciário. Aham. Eu fui subsecretário, aí criou a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, e eu fui o primeiro secretário de Estado lá. Aí saí, o governador achou por bem mudar lá, porque foi dado para um deputado, né? Uhum. E aí eu voltei para a polícia e fui convidado para ser corregedor, e com muita alegria eu estou lá onde estou, uma equipe maravilhosa. Então, assim, e antes de ir para a Secretaria de Administração Penitenciária, eu estava como titular da 18ª DP, lá em Braslândia. Longe pra caramba, eu moro no Nossa. Sudoeste, né? Mas nossa, achei maravilhoso o trabalho lá, foi fantástico. Recebi muitos elogios lá do Ministério Público, do Judiciário de lá, pelo trabalho que não era meu, era da minha equipe. Uhum. Mas, assim, engrandece a gente, deixa a gente mais feliz, para você saber que você faz aquilo com mais amor. Eu já fui condecorado em Brasília com todas as medalhas de honra ao mérito da Polícia Civil, da PM, Pô, do que Bombeiro, legal. da Defesa Civil, da Secretaria de Segurança Pública. Não significa muita coisa, mas eu tenho lá, isso é publicado em Diário Oficial, eu tenho todas as medalhas guardadas. É um reconhecimento assim que, pô, não é nada, é uma medalha que você ganhou ali. Mas, sabe, para mim, eu tenho mais de 40 elogios na minha ficha funcional de serviços relevantes, né? Então, isso tudo me deu. Eu fui extremamente bem reconhecido da instituição. Eu fui coordenador, criaram um cargo aí um tempo atrás, quando criaram um plano aí, Pacto pela Vida, e eu fui coordenador durante 5 anos. Então, assim, eu tinha uma área, eu fui coordenador sul, coordenador oeste, que era toda a região ali de Ceilândia, Brarlândia e tal, e sul depois, que pegava ali Gama, Santa Maria. Então, assim, fiquei 5 anos nesse cargo, coordenando ali os delegados-chefes e tal. Então, assim, eu não posso dizer assim, poxa, dentro da polícia, eu não tenho frustração nenhuma na polícia. Cara, Eu só tenho alegria, cara, porque você fala assim, pô, qual é o. Eu até costumo brincar, qual é o pedigree que eu tenho, cara? Eu não tenho um pai, eu não tenho um parente importante, eu não tenho nada, nada. Eu fui na raça, assim, não sou mais inteligente do que ninguém, tanto é que no meu concurso eu fui um dos últimos a passar. Eu passei ali na sobra. Quase que eu não entro como delegado. Foi Deus que falou, meu amigo, você vai nessa de qualquer jeito. É a sua vez. cara, mas é muito bom ver tu falando da polícia, porque assim, tu tá final de carreira, não de cunho negativo, mas te ver assim no final de carreira, tu já com 11 anos De de abono, abono e falando com essa paixão toda, com esse amor todo pela polícia. cara. Cara, é muito bom ver Cara, eu essa vou te falar. energia que tu. Nossa, eu tenho histórias da polícia, assim, Não, cara. eu quero que tu conte uma que tu tava contando em off-topic ali, sobre o corpo da menina. Essa foi a mais recente. Essa foi recente? Essa foi a mais Tem, recente. tem quanto tempo? Foi antes de eu ir para a penitenciária. Eu fui para o sistema prisional, foi em 2000, quando o governo assumiu. Aham. Foi em dezembro, foi em novembro ou dezembro, antes do governador Ibanez assumir. Foi em 2018, né? Aham. Então, esse foi a última investigação que eu fiz. Cheguei em Braslândia, assumi a 18ª DP. Lá longe, em Braslândia. Exatamente. E lá tinha uma ocorrência de desaparecimento de pessoa, no qual uma garota acho que na época 17 anos, teria um relacionamento amoroso com um senhor casado, um senhor já de 40 e poucos anos à época. E esse relacionamento teria sido muito conturbado. E essa menina teria feito o último encontro com ele para terminar o relacionamento, porque ela não queria mais ele. E desse dia ela foi lá, falou com ele e ninguém nunca mais viu ela. E ficou esse desaparecimento. O cara foi ouvido algumas vezes lá e sempre negava, olha, foi lá, me xingou e tal, e foi embora na moto dela e sumiu. Eu peguei isso e tal, instauramos um inquérito e começamos a trabalhar em cima disso. Quando eu ouvi, e antes disso, logo que eu cheguei lá, dei uma entrevista num outro crime que eu elucidei lá, e chegou uma senhora lá pedindo para falar com o delegado-chefe. Aí eu falei, na hora eu falo com todo mundo, sempre falei, aguenta aí, chamei ela, falei, e ela veio chorar para mim, doutor, eu sei que eu vi na televisão que mudou a direção aqui, eu vivia chorando aqui pro delegado anterior, a pessoa que dirigia a delegacia aqui, e, poxa, eles nunca conseguiram resolver, minha filha está sumida até hoje, diz que desapareceu,
dizem que ela tá viva, mas eu não acredito, aquele cara matou ela, o namorado dele era possessivo, ele era ciumento, ele mandava as pessoas ficar passando na frente da minha casa aqui em carros diferentes, vigiando ela. Eu tenho certeza que ele matou minha filha não tá viva, mas eu queria achar o corpo dela, eu só queria isso. 2 anos a mulher 2 anos, chorando mais na de 2 anos. delegacia. Aí aquilo doeu em mim, e achei um desafio bacana para mim, chegando ali, pô, um crime desse para eu investigar, maravilha. Falei, é mesmo, tal. Aí peguei e comecei a olhar o que já tinha sido feito, oitiva. Vi que o delegado foi muito diligente anterior, viu muita gente, mas todo mundo negando tudo, que não tal, isso, não sei, não vi, foi assim, foi assado e tal. Aí eu chamei a equipe de investigação de lá e eu falei, olha, gente, isso aqui, para mim, é questão de honra. Pelo que eu vi aqui, essa menina tá morta de fato e foi esse vagabundo, esse cidadão que matou ela. E ele sumiu com o corpo dela. E a mãe acha que é isso, e eu lendo aqui, eu também acho. Aí, tal, e o pessoal, a equipe muito coesa mesmo, eu falei, olha, eu quero que a gente dedique nisso aqui como se fosse a principal investigação que eu quero. Se eu sair daqui resolvendo esse caso aqui, eu vou sair muito feliz. Não interessa se eu não resolver mais nada, mas esse aqui eu quero resolver. E a equipe da SIC-Vil, que é a SIC de crimes, seção de crimes violentos, cara fantástico. Até faleceu de câncer agora, que Deus o tenha num bom lugar, faleceu agora recentemente, cara fantástico. Ele topou e falou, doutor, nós estamos juntos, eu também acho. E eu sempre falei isso, mas a gente não foi para frente, mas eu tenho certeza, vamos partir para cima. Começamos a trabalhar, comecei a ouvir, eu vi esse cara várias vezes, ele negava, e eu cada dia eu tendo mais convicção que ele tinha matado ela, só precisava achar esse corpo. E esse inquérito vai rolando, até que eu consigo, num dia, já não tinha mais o que fazer, eu falei, agora não tem mais jeito, intimei ele de novo. Ele foi lá muito chateado, o advogado foi antes, falava, pô, mas doutor, de novo você quer ouvir, porque já ouviu o cara quantas vezes? Pô, isso aí já está se tornando quase que um abuso. Eu falei, não, cara, eu estou fazendo o meu trabalho, se você entender que é abuso, você toma a sua providência e tal. Eu falei para o advogado, mas eu tenho convicção que seu cliente tirou a vida dela e eu não vou desistir enquanto eu não botar ele na cadeia. Enquanto eu não provar que ele é o autor e encontrar o corpo. Não, o senhor que sabe, tudo bem e tal. Beleza. Intimei o cara, ele falou, não, vou apresentar ele. Apresentou ele nesse dia, e eu ouvi ele nesse dia de novo. Falei, agora eu quero que você me conta, diferentemente do que eu já te ouvi, eu quero que você lembra o que você fez no dia? Ele lembra. Então eu quero que você me conte a partir de que hora que você levantou até a hora que você dormiu. Lembro tudo. Eu falei, maravilha, você lembra mesmo? Que bom. Então é só isso que eu quero contar. Quero que você conte. Escrivão, senta aí. O escrivão sentou lá no computador e ele falando e eu ditando e tal. Levantei tal hora, e aí? Tomei café, e aí? Eu fui aguar uma planta, e que eu liguei, eu recebi uma ligação, e eu, vambora. Quando chegou de noite, ele disse, de noite e tal, eu tava aqui, chamei meu filho, eu tava só, falei, filho, é o seguinte, vamos procurar uma festa em Águas Lindas? Vamos. O filho dele foi lá, pegou eles, foi para Águas Lindas, chegou lá, e aí, já arrumou a festa? Não, em Águas Lindas não tinha festa, e a gente, vamos comer um macarrão em Taguatinga Norte, do Pistão Norte, vamos. Falou o nome do quiosquezinho lá, botei no quiosque e tal. Os telefones que ele falava que fez contato, que ligou a hora, você lembra? Não sei não, mas eu acho que era entre 5 ou 6, aproximadamente entre 5 ou 6, 18 e 19 e tal, e fui botando tudo. Fiz aquela oitiva carregada, de toda. Aí ele falou, aí tá hora eu fui dormir. Aí você foi dormir? Tá. Aí só acordei no outro dia. Então ótimo. Aí eu fui trabalhar em cima desse depoimento. Quebrei sigilo, que aí é a investigação mais detalhada. E consegui provar que o percurso que ele fez não foi aquele, tinha sido outro inverso, totalmente diferente. Ele disse que tinha ido para Águas Lindas e Taguatinga, e na verdade ele foi por dentro ali da Chapadinha e Parque Nacional aqui. Deu mais ou menos por ali. Eu falei, então é aqui. Isso tu viu pela localização do celular? Quebra da movimentação telefônica. Porque eu peguei todos os telefones dele, né? E fui dele do movimentação telefônica, ela fica arquivada. Não precisa a pessoa ligar, não precisa estar com o GPS ativado. Precisa pelo menos receber ou passar uma mensagem, ou senão não. Hoje eu já não acompanho, não sei se já evoluiu, mas precisava no mínimo ou receber uma mensagem
ou pelo menos um contato, ou ligado, se tiver sem a bateria, não pega. Entendi. Mas a gente tem os meios, a gente conseguiu. Aí, em cima disso, eu trabalhei, em cima de tudo mais que eu tinha, eu consegui as ameaças, consegui achar pessoas que ele ameaçou por causa dela, ela arrumou um trabalho, ele foi lá, ameaçou o patrão, e eu consegui botar isso no papel. Foi fazendo aquela cama. Fui fazendo aquela cama, levei para a justiça e trabalho para a justiça. Olha, eu preciso da prisão preventiva, eles são autores, mas não tem corpo que ele escondeu. E convenci a justiça e a justiça me deu a preventiva dele e do filho. Fui em cima, cumpri a prisão dos dois, botei, e aí foi um dia de labuta até convencê-lo com os argumentos da investigação e ele resolveu me dizer aonde é que estava o corpo. Falei, então vamos lá, o sol já estava para se pôr. Eu desesperado que se escurecesse, não ia achar o local. Era no Parque Nacional, aqui da Água Mineral, pro lado de lá, né, da 001. Que é bem mais matagal. Mata. E nós fomos lá, e ele ia no local, e eu levei enxadão, um monte de enxada. Aí ele falava, acho que é aqui. Aí cava. Tinha uma árvore assim, a gente cavava, não é aqui. Quando já está quase escurecendo, ele olha, tinha um eucalipto assim, eu acho que é mais ou menos ali e tal. Pá, quando o colega cava assim, acha um pedacinho de um sinal, é aqui. Aí quando cava, tá lá os ossinhos, ele estava com as duas mãozinhas amarradas aqui, deitado assim. Porque eles levaram carregando, o filho pegou de um lado, o cara pegou do outro e levaram ela. E furou um buraco raso lá, muito raso, que acabou um pouquinho assim, já deu nela, e enterrou ela lá. Aí quando a gente acha ali que ele e o preso junto, né, algemado, ali mesmo que ele amava ela, louco por ela, uma menininha de 18 anos, linda, né, ele com quase 50 anos, Ixi. apaixonado, né, largou a mulher por causa dela, a mulher descobriu esse relacionamento, deu um inferno danado, só que ele era muito possessivo e a menina, depois dele dar tudo pra ela, ela falou, não aguento mais você, eu não quero mais você não. Aí ele enlouqueceu, falou, não, eu te dei tudo. Te dou tudo. Essa moto que você tá com ela, fui eu que te dei. Eu te sustento. Eu sou teu dono. Você é minha. O outro, se eu não for minha, não é mais ninguém. Aí ela brigou com... Aí ele pegou e esganou ela lá na cama dele, lá em Braslândia, na chácara dele, ele tinha uma chácara, e matou ela, aí desesperou, ligou pro filho, depois ele contou a história todinha, quando a gente encontrou. Aí ligou pro filho, o filho foi lá de noite, já na madrugada, botou dentro do carro, aí vamos achar um lugar para enterrar, e foi lá na Água Mineral, entrou no mato, lanterna e tal, furou o buraco, botou ela, enterrou. Depois ele foi lá para conferir, ele contou que posteriormente foi lá, voltou para chorou muito, ele falou que chorou demais quando viu lá o local. Pô, por que eu fiz isso? Meio que desesperou, né? Mas aí ao mesmo tempo, pô, ela não ia ser minha, não adianta, eu não ia ser minha, não ia ser mais ninguém. Aí escondeu esse tempo todo. Aí eu chamei a perícia foi para lá. No dia seguinte eles começaram a localizar, a achar para tirar o corpo, que eles fazem um desenho fantástico, é um trabalho lindo, que deveria sair na televisão para você ver como é bonito. Aquele trabalho da perícia do IML, de tirar, para achar o corpo, porque ele não pode tirar a ossada do local, eles fotografam com drone em cima, uma equipe toda. Foi assim uma lição. Eu não tinha visto ainda, durante tantos anos, eu não tinha visto uma exumação daquele jeito lá. Então, uma coisa linda, linda. E aí tirou o corpo, aí foi totalmente provado, ele foi preso, né, ficou preso, o filho também. Depois ele conseguiu um habeas corpus antes de ser julgado, conseguiu ficar um tempo fora, depois a promotora que recorreu, ele voltou, está preso ainda, ele e o filho, aguardando julgamento, né? Espero que seja condenado a pena bem próximo do máximo, porque é o que ele merece, né? Foi uma covardia. E a mãe você precisa ver depois que apareceu e tudo, só da mãe, a mãe tinha certeza que a filha estava morta, mas se você vê a alegria dessa senhora, cara, me abraçando, chorando, uma senhora que trabalha de diarista, pobrezinha, tadinha. Nossa. Criou a filha sozinha, não tinha marido, não tinha nada. A alegria dessa senhora, assim, parecia que eu era o melhor cara do mundo para ela. Chorava, abraçava, ela foi na delegacia, foi um negócio assim fantástico. E assim, eu cumpri com o meu dever, assim, eu fiquei super feliz porque foi um trabalho assim, eu tinha certeza que aquilo tinha acontecido e consegui realizar. Foi meu último trabalho de investigação. Aí eu fui para a secretaria. Encerrou bem, hein? Fui ser o subsecretário. Nossa, lá. que fui ser o caso tu pegou para encerrar. Fantástico, fantástico, fantástico. Então, assim, cara, me senti extremamente realizado. E aí, depois
esse convite do governador para ser o secretário lá de um local onde eu comecei. Eu fui o trancador, eu trancava e abria cadeado lá na cadeia, trancando preso. E de repente eu chego lá, autoridade máxima do sistema prisional do DF. Mandando nos trancadores. Fui premiado com viagem pela Embaixada Americana, de conhecer os presídios dos Estados Unidos. Fui eu mais 5 secretários do Brasil. Tudo pago pela Embaixada Americana, conheci os presídios de tudo quanto é estado, vários estados dos Estados Unidos, começando por Washington. Então, assim, para mim foi nossa, uma o que tu vê de diferente nessas prisões que tu viu, nessas prisões americanas, em relação a que a gente tem aqui, que é muito boa, a prisão do DF, em comparação com o resto do Brasil? Existe uma grande ilusão. De nego sempre fala assim que a prisão lá, não sei o que, aqui é do Brasil, terceiro. Não tem. Olha, o que eu vi lá, eles só mostraram para nós as melhores cadeias. E eles falaram isso para nós. Não vou mostrar, tinha cadeia na Califórnia que era um amontoado de preso, onde quase que uma coisa que não acontece aqui no Brasil e que lá acontece muito são agressões a policiais. Morte, agressões. Existe muito isso lá. A gente conversou com os policiais, foram acho que 18 dias lá. Então a gente teve contato muito próximo, muita conversa informal, nós tínhamos tradutores e tal. Então lá tem prisão de pedrinhas americana. É aquilo ali. É aquela cadeia que você não tem controle. E as nossas cadeias, por exemplo, aqui do Distrito Federal, se você pedir para mim falar o nome do preso, eu digo para você qual a cela que ele está e a gente vai lá e ele está naquela cela. Tem cadeias, aqui no próprio Brasil tem cadeias, que o cara fala que o cara está preso lá dentro. Mas se falar assim, qual a cela que ele está? Aí o cara fala, tinha cadeia que a polícia não entrava dentro da cadeia. Lá no Ceará mesmo tinha cadeia, hoje já entram. Mas tinha cadeia lá que o nego não entrava na cadeia. O preso é que recebia o novo preso e falava, vou botar ele no lugar dele lá. Era assim. Pode deixar que eu tomo de conta. Tá tranquilo. Então, se tivesse morto ou enterrado lá dentro, ninguém sabia. Lá nos Estados Unidos, a gente viu muita cadeia assim. Claro que é diferente, que lá a gente foi em cadeia que tinha preso lá esperando a morte, né? No corredor da morte, esperando. Criança condenada à pena de morte. Eu vi uma criança de 12 anos lá, que eu falei, não acredito, matou os pais e estava esperando para a pena de morte, já tinha recorrido. Hoje tem injeção, né? Letal. Injeção letal é a mais aplicada. Mas assim, esperando, né? Porque vai tendo recurso, mas já sabe que não vai, perde tudo e vai, em regra, é isso aí. Mas as cadeias, assim, a gente viu as melhores cadeias dele, mas não difere absolutamente nada das nossas, assim. Não vi nenhuma novidade. A novidade que eu vi, algumas lá, vi uma mesmo na capital de Nevada lá, muito bacana, lá no deserto mesmo, que eu até achava que a capital de Nevada era Las Vegas, e eu não achava que era, sempre achei que era a cidade mais famosa, mas é tal de Carson City, que é lá no deserto. E lá tinha um presídio, um modelo, que os presos, eles, a penitenciária contratava uma empresa para capturar cavalos selvagens, que tinha muito lá, levava para essa cadeia, e tinha um semi-aberto lá, e os presos domesticavam esse cavalo, domava ele, e depois ia para leilão, e o dinheiro era revertido lá em benefício da penitenciária e tal. Muito um modelo, foi assim, eles faziam renovação também de carros antigos, pegavam um carro todo velho e deixavam zerinho. Então, assim, essa foi o modelo que eu vi. Mas nós também temos cadeias aqui, assim. Santa Catarina tem, aqui dentro também a gente tem trabalho de presos fantástico também. Mas, assim, então difere muito pouco. Claro que eles têm, a cadeia deles tecnicamente é melhor. Tem uma tecnologia melhor do que a nossa, porque tem mais disponibilidade de verba. Mas eles fizeram umas experiências, por exemplo, de terceirizar presídio lá, que foi um desastre. E ainda tem lá, e eles no contrato ainda está em vigência, e eles viu que não tem, porque o cara não tem interesse em recuperar preso nenhum, porque ele forma o preso para fazer profissionaliza ele numa profissão qualquer, e ele vai, e de preferência que seja prisão perpétua, porque ele não vai ter que formar outro, entendeu? E aqui é diferente, aqui a gente forma um preso, e a gente quer que ele saia e vá trabalhar. E já entra outro no lugar. Então a gente dá sempre preferência para o semiaberto, para o cara que já está quase saindo. Lá não, eles querem a cadeia de regime fechado, que é aquele preso que está condenado a 200 anos, a 100. Para quem está terceirizado, a empresa é melhor. Exatamente, porque ele forma o preso uma vez só. Formou ele vai ter um escravo para trabalhar para ele. E ganha uma insignificância de centavos de dólar.
É uma ajuda. E lá tem perpétua, né? Muitos estados têm. Alguns não, mas tem muitos que têm. Extremamente covardia total. É o que eu vejo. Porque eu acho que todo mundo merece uma oportunidade. Por mais criminoso que seja, ele merece uma oportunidade para ele provar, porque tem uns que recuperam. Claro que tem o preso que não tem jeito, mas tem muitos que abraçam a causa, entendeu? Pô, nesse caso, um guri de 12 anos na Cara, e te na juro, fila disseram que ele tinha injeção 12 anos, letal. eu achei que tinha uns 8. E disseram, não, ele tem 12 anos. Eu achando que ele tinha uns 8, que era uma criancinha. Aí você olha pro semblante do cara, ele lá numa quadra assim, caminhando, que era o horário de lazer dele, né? Botava para caminhar e fazer exercício físico e tal. Cara, você olhava assim no semblante daquela, sabendo que ele tá ali esperando só para morrer. Rapaz, é duro. Eu acho injusta a pena de morte. Por mais que o cara mereça, eu acho que não é o caminho. Cara, mas essa idade é pancada, né? É, pancada. Então, assim, Por- o nosso sistema prisional hoje... Porque o adolescente em si, ele já não tem nem consciência da realidade direito. Imagina uma criança. Imagina uma criança, cara. É muito absurdo. É absurdo. Mas então, cara, eu digo assim, foram experiências que eu tive, assim, os cursos que eu consegui fazer, esse curso que eu fiz mesmo em Memphis, nos Estados Unidos, na época do grupo de repressão e sequestro, onde eu ia lá naquela época, fazer um curso desse de entrada e resgate. Lá na roça, nem imagina. Não, e hoje eu digo assim, eu não tenho nada, mas eu criei minhas filhas, eu tenho 2 filhas, uma de 25 anos e outra de 19. A mais velha já está formada, já está trabalhando, a mais nova está fazendo agronomia na UNB e veterinária lá no Gama, na FOPLAC. Tá batalhando aí na vida dela. E eu assim, então de onde eu vim? Eu só tinha um nome. Eu não tinha um pai, não tive uma mãe, eu não tinha ninguém por mim. Fui criado de favor por um pouco, uma pessoa, outro criava aqui, outro até onde dava, depois não aguentava mais e mandava para outro. Mas eu sempre sonhei assim, por eu ter vivido dentro do colégio Cogés, que era colégio de freira, a gente aprendeu a rezar, a acreditar que tinha um Deus. Então, antes de eu entrar na polícia, eu frequentava a igreja ali na Praça do Bicalho mesmo, na igreja de São José. Eu cresci ali dentro, eu fiz crisma ali, eu era leiturista, eu participava de 2, 3 missas ao domingo, que eu gostava de ir lá para frente e ler ali aquela liturgia. Para mim nossa, eu era o cara ali, eu sentia o máximo, né? Todo mundo me conhecia ali, então isso me deu, eu sempre achei assim, poxa, se eu estudar e se eu ser polícia, se eu virar polícia, eu acho que polícia, às vezes eu via um outro policial andando de carro, eu falava, pô, o cara tem até carro, poxa, eu vou melhorar de vida, eu acho que vai ser uma oportunidade. Então, assim, eu sonhava muito com Tu viu na polícia a tua chance de mudar de vi vida. a minha chance de ser feliz com o que eu achava lindo aquele trabalho. E assim, a gente era muito reprimido, porque moleque de rua, você apanhava às vezes de um e outro, que ele dava uma revolta na gente. Poxa, se eu for polícia, os caras que batem menino em rua, que entram em escola para bater menino, tomar a bola do menino, eles vão pagar caro comigo, sabe? E eu me vinguei de tudo isso, que eu cumpri a lei, né? Mas, inclusive, tinha fato assim que eu te conto aqui, que eu achava, eu me vinguei no bom sentido. Eu como trabalhando nas casas pernambucanas, e eu chegava, fazia a faxina do 5º andar todinho, e depois eu ia fazer pagamentos, compras nas ruas. Então eu andava nesse grande circular aqui na Asa Sul e Asa Norte o dia todo. E na época tinha muito batedor de carteira, muito. E eu sonhava, eu tinha certeza que um dia eu ia ser polícia, e toda vez, eu via várias vezes eu era sempre os mesmos, batendo carteira dentro do coisa, eu moleque ainda. E eu, 16 anos, e eu não aguentava, e eu avisava, ó, tá furtando, roubando sua carteira aí. Caraca. Aí os caras, quando os caras me viam, um dia um me deu uma canetada aqui, que ela entrou um tanto assim na minha barriga, ó. Eu, na hora Porque de eu tu descer, porque eu caguetei ele, sabe? Ele tava com a caneta, bicho, ele deu uma canetada, entrou um tanto assim. E esses caras, eu fiquei conhecendo muito eles, sabe? Rapaz, de repente eu viro policial, olha, e eles continuam no crime. E um dia, cara, tô lá na DRF, o agente de polícia novo, tinha chegado do presídio recente, aí, olha, tá tendo roubo de carteira demais, e a imprensa divulgou, e nós temos que combater, isso é obrigação da DRF. Pronto, já conheço todo mundo. Eu falei, rapaz, eu conheço a galera, conhece, então aí os caras, então tu vai para cair para dentro, os polícia vai cair, eu vou, eu quero pegar. Aí eles distribuíam, conseguiam na empresa lá os vale transporte para nós, para não ter que chamar
Entrava normal como passageiro e cada de dois pontos tinha uma viatura nossa descaracterizada esperando. Falei, é só cair para dentro, quando pegar, você ganha o cara, ganha a vítima, já desce com a gente e já leva para a delegacia. Rapaz, eu peguei todos eles, cara. Todos eles. Eu olhava e ele já me olhando, só que ele não sabia que eu era polícia já. Já com o meu revolvão aqui do lado, todo me sentindo o cara mais forte de Brasília e só esperando. E quando ele batia a primeira carteira, eu vapo no pescocinho dele, mais 2 colegas comigo, já vapo, algeminha nas mãozinhas, ele pegou sua carteira, não, minha carteira tá, pegou, tá aqui, vamos pra delegacia, descia, a viatura tava lá, botava dentro, cara, isso pra mim foi assim, eu vibrava, aquilo pra mim era um sonho, bicho, eu falei, não acredito que isso tá acontecendo. Então, eu realizei esse sonho, cara, eu falei assim, bicho... assim, dos crimes que eu elucidava, às vezes você via, eu aprendi assim, você pegava às vezes uma pessoa que igual eu lembro de uma senhora na Samambaia, que a gente recuperou uma televisão preto e branco, televisão velha, o cara quebrou a porta, ela entrou lá, não tinha ninguém, os meninos estavam para a escola, a mãe trabalhando, e eu peguei, a gente conseguiu pegar os caras que furtaram, e conversamos com eles me devolveram a televisão. Quando essa senhora chegou lá, que eu chamei ela para ela ser restituída da televisão, cara, a mulher quase desmaiou. Ela chorava, não acredito não, porque eu não tenho empregada. Quando meus filhos chegam da escola, a única maneira deles não virar marginal ir para a rua é eles voltarem para dentro de casa e ficar assistindo desenho animado. Era essa televisão. E eles levaram, essa televisão eu ganhei, meu patrão deu. Eu não ia comprar outra mais nunca, eu não tenho dinheiro para isso. E o senhor recuperou. Cara, aí aquilo ali você falava assim, nossa, mas é tão pouco. Uma televisão velha caindo nos carros. E para ela, cara, era aquela coisa assim. E às vezes a gente já é um paradoxo diferente. Você via que às vezes recuperavam. Tinha muito roubo aqui no Lago Sul de residência. Levavam muitas joias e tal. E às vezes você prendia o cara e recuperava. E às vezes, como eu lembro de um caso, faltou um anel de formatura de uma dona. E ela ficou indignada. Como assim vocês prendem o cara? Recupera as coisas, sabe que foi ele, e meu anel de formatura, que é um símbolo histórico, vocês não recuperam? Aí isso tá errado. Cara, aí a gente ainda ficava assim, cara, tá achando que eu engoli a puta. Minha filha, deixa eu te contar. Aí você vê a diferença, né? Aí você fala assim, aí a gente tinha que entender, cara, mas é isso, a sociedade é isso, as pessoas são assim. As pessoas são assim. Mas então, aí eu falo, e hoje eu falo assim, de onde eu vim? Hoje, não tenho nada, como eu falei, mas hoje eu sou separado da primeira mulher. Minhas 2 filhas moram no Sudoeste, numa quadra, e eu moro numa quadra próximo a 1 quilômetro de distância. Mas eu consegui, em toda essa minha vida, eu consegui deixar um apartamentozinho para elas lá, que elas moram com a mãe, e eu moro hoje num apartamento que é meu. Só isso, comprei um sítiozinho pequenininho para mim, 3 alqueires lá no interior de Goiás, que é muitas cabeças de gado. Nasceu agora, tem uma vaca e um bezerrinho. Nasceu agora, anteontem. Tem nome? Quando ficou pouquinho nele, dá até nome. O bezerrinho já é Romeu. A mulher que botou o nome é Romeu. Então, assim, é uma alegria muito grande, que eu sei que amanhã de manhã cedinho eu vou correr para lá, que a minha diversão é assim, quando eu não tenho futebol, eu vou para lá. Não fui sábado, porque já tinha um negócio aí, então... Eu ainda até hoje sou ligado ao futebol, eu gosto muito do esporte, tem time de veterano aí de polícia que a gente joga junto até hoje. E eu fui ainda, eu gosto tanto de futebol, que eu fui vice-campeão em 2011, eu fui o coordenador dessa campanha. Nós jogamos, tem um campeonato mundial de polícia de 2 em 2 anos. Mundial? Mundial de polícia, todo mundo. Caramba! Em 2011, mundial, tem de 2 em 2 anos. Acho que esse ano, eu não sei, que eu me desliguei. Mas esse foi em Nova York. E a gente conseguiu até emenda da Câmara, patrocinou tudo. E a gente foi vice-campeão, perdemos para a Itália na final. Então, assim, foi a única vez que eu participei. E para mim foi uma honra muito grande por um esporte que eu amo, né? Nossa, e o tratamento que eles davam, até andar de metrô de graça lá, a gente podia andar. Mas como que qualquer polícia faz? Como que tem essa seletiva aqui no Brasil? Você se inscreve, de 2 em 2 anos tem. Aí abre... Pode ser PM, civil, PM federal? É o time mais forte que tem, o time da PM de Brasília. Nós ganhamos, quando nós fomos vice-campeão, nós tiramos eles na semifinal. PM, time da PM muito forte. Eles já ganharam, eu acho que uns 2 ou 3 campeonatos.
Mundial. A Polícia Mundial? Federal é um time fraco, quando vai lá, só toma taco. O Renan que deve saber disso. Mas assim, é interessante, de 2 em 2 anos. Eu não vou porque a minha idade hoje, eu não, o treinamento que se faz antes de ir é muito pesado. Uhum. E eu, assim, já fiz 3 cirurgias do joelho, então hoje eu jogo pelado, a gente joga um campeonatozinho aqui interno. Mas foi uma honra muito grande. Mas então eu falo assim, o que a polícia me proporcionou, cara, pô, eu só fiz faculdade por causa da polícia. A primeira escola particular Não, é minha foi tanto que graças tu a Deus. deixou a administração com Faltando 2 duas matérias para formar matérias. na UDF. Eu fiquei 9 anos dentro da UDF. Quando eu passo em frente à UDF, eu até costumo dizer, me dá dor na coluna, eu passo logo porque eu 10 lembro ali, anos quase e ali, dedicado, cara, eu sempre dediquei demais, porque eu falei, não adianta eu fazer um curso por fazer, porque se você vê a quantidade de agente de polícia, de escrivão, que estudou comigo na UDF fazendo direito, e não viraram delegado, é um número enorme. A minoria virou delegados. A minoria. Por quê? Chegava na sexta-feira, pô, vamos tinha ali na frente, era cheio de quiosquezinho, pô, pegava as menininhas lá, vamos todo mundo tomar um ali fora, hoje é sexta, e eu não ia. Aí, pô, bicho, tu é Caxias demais. Eu, bicho, mas eu não tenho outra oportunidade, eu tenho que vencer na vida. Ah, bicho, mas depois você estuda. Não, então eles iam, eu não ia. E assim, e aí acho que por isso Deus foi generoso, falou, esse menino é muito burrinho, mas vamos dar uma força para esse Pelo filho, que esforço ele é dele. esforçado. Acho que Deus deve ter dito mais ou menos assim. Porra, este jumento aí, ó, só estudou em escola pública, não sabe porra nenhuma, mas porra, o bicho é tão dedicado, vamos dar uma forcinha para ele, acho que vai no empurrão. Mas virei assim. Muito bom. Não, e eu tô hoje assim, hoje eu até já falei isso pro diretor lá, que a minha última função na polícia hoje, eu espero que seja corregedor, eu não quero outra função. Quando eu sair daqui, eu acho que eu vou aposentar. Eu já me preparei para isso, psicologicamente, minha mulher vai aposentar o ano que vem, ela é agente de polícia também, e vai aposentar em julho do ano que vem, e eu terminando se eu permanecer na corregedoria até o final do ano, que é um cargo de comissão, pode ser que me tiram antes, mas se não me tirar, eu já falei com o diretor, terminando o governo ibanês aí, eu acho que eu já dei a minha cota e eu já estou Já preparado. contribuiu bastante. Porque eu também estou com 57 anos, aí eu quero um pouco viver a minha vida, dar mais atenção às minhas filhas, assim, sabe? Eu fui muito ausente com minhas filhas por causa da polícia, eu viajava muito, tempo de delegacia de roubos e furtos, e às vezes aniversário dela, eu estava aqui, eu estava lá no São Paulo, estava no Rio, Nordeste, então assim, isso elas me cobraram depois, né? Ah, pai, lembra aqui nas fotos do nosso aniversário, da minha apresentação na escola, o senhor não estava, né, e tal. Isso me dói muito, sabe? Assim, eu falei, poxa, mas eu te juro, teve uma época que eu cheguei a pensar, na minha ignorância, que a polícia era mais importante do que a minha família. Porque com a polícia, eu fazendo um bom trabalho, eu teria cargos lá melhor, poderia ganhar um pouquinho melhor, e eu poderia dar algo de melhor para minhas filhas. Eu queria dar um imóvel para elas morarem. Eu sonhava. Cara, eu falava, eu tenho que dar um lugarzinho para minhas filhas, eu tenho que ter um lugar para eu morar. E eu consegui realizar só isso, não tenho mais nada. Só o apartamento onde eu moro, das minhas filhas, e esse sítiozinho, um carrinho velho para andar e meu salário. Não tenho mais nada. Mas eu sou extremamente feliz e agradeço. E digo sempre, cara, eu deveria levantar todos os dias, se eu fosse justo, ajoelhar em cima do cascalho, rezar e falar, Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Muito obrigado. O senhor me dá esse prazer e a amizade que eu tenho dentro da polícia, cara, é um negócio impressionante, né? Dentro da instituição, dos colegas do futebol, colegas que, assim, não me tratam de doutor lá, me chamam de, pô, Adval, toca a bola, Adval, pá, e tal, assim, mas respeitam, né? O respeito lá dentro da hierarquia, nós temos a hierarquia que tem que ser respeitada, mas a amizade, nossa, é muito... Cara, tu tá na polícia há tanto tempo, eu vejo muita gente falando que as condições para os novos agentes, para os novos policiais, elas caíram bastante. Eu já vi gente falando que não é tão vantajoso ser policial assim. Por causa do salário. Só isso que diminuiu? Só o salário. O nosso salário hoje, a gente já só perdíamos para o federal. A federal já correu atrás para pedir equiparação. A equiparação com vocês? Pediu. E hoje está lá muito mais na frente. Hoje, o desânimo na polícia hoje é salário. Porque o servidor hoje ele trabalha muito, ele fazendo voluntário. Na folga dele ele vai fazer o voluntário para ganhar um saláriozinho a mais. Nosso salário hoje, se eu não me engano, nós estamos lá em 13º ou 14º no Brasil, entendeu? Sendo a polícia mais eficiente que tem. Se você for ver nosso IML, nossa perícia, nossa papiloscopia, é modelo nacional, cara.
Nós não temos crime grave aqui que não tem solução. É raríssimo. É raríssimo. A nossa eficiência ela é quase 100%. Brasília, né? É Brasília, Distrito Federal. É isso. No Brasil não é assim. Homicídio, a gente tem critérios de prioridade. Também a gente é extremamente fiscalizado pelo Ministério Público, pelo Judiciário, pelo todo o conjunto. Então, assim, a nossa polícia é modelo. Então, mas há uma insatisfação, principalmente dos mais novos. Hoje, quem passa é um concurso difícil. Quem passa nele é o cara que está estudando muito, é o cara que está preparado. Uhum. Então, ele passa para agente de polícia aqui, por exemplo, ou para delegado, ele fica pouco tempo, ele continua estudando, rapidamente ele vai virar promotor. O que tem de gente que saiu dessa nova, que virou promotor, juiz. Agora, recentemente, perdemos um delegado aqui da 30ª DP, que até me convidou, porque eu fui chefe dele, fiquei muito feliz, muito honrado, porque ele fez uma despedidazinha no clube e tal, me agradecendo pela parceria e tal. Ele foi assumir a magistratura na Bahia. Ele é do estado da Bahia, foi delegado aqui e continuou estudando, assumiu a magistratura agora na Bahia, entendeu? Então, assim, hoje a Polícia Civil de Brasília é meio que um trampolim, porque o cara fala assim, se eu passar lá, porque eu estou em condições de passar em outros. Porque antes não, o cara passava, tinha um bom salário, nosso salário já foi muito bom. Tranquilo. Nós já tivemos o mesmo salário de promotor de justiça. Hoje a gente ganha, nossa, tá muito aquém dele. Então, assim, hoje as condições são essas, mas assim, a logística, as condições, você vê os carros, as viaturas que a Polícia Civil tem hoje e a estrutura, as delegacias nossas, Brasil não tem, cara. Vai aqui numa 5ª DP pra você ver, tem até elevador, cara, tem garagem subterrânea. A 5ª DP tem elevador dentro da delegacia. Não estou me inventando, não. Para ir para o 2º andar tem um elevador. Lá na 15ª, do mesmo jeito, tem subsolo, tem. É uma delegacia de primeiro mundo, cara. Os carros que a gente trabalha hoje na polícia são tudo carros novos. Nós não temos problema de combustível. Eu trabalhava na 18ª em Braslândia, o delegado de Padre Bernardo vivia me pedindo favor. Às vezes ele pedia um menor lá, que tinha mandado de busca aqui do DF, e ele não tinha o combustível dele, ele tinha uma cota de combustível para trabalhar até dia 5. Se ele rodasse um pouco mais, dia 20 acabasse, ele não tinha mais como rodar, só se ele botasse no bolso dele. Só ia receber autonomia para combustível no dia 5. Aí ele prendia um cara lá e falava, poxa, eu posso levar até metade do caminho com o combustível que eu tenho, você me ajuda, você pede aí, pega e leva para cumprir na DCA, porque esse cara tá dando muito trabalho aqui, se eu soltar ele aqui, vai continuar roubando aqui. Aí eu mandava a equipe lá no Goiás, pegava o preso e eu dava cumprimento aqui dentro do DF. Então você vê a estrutura aqui do lado do DF, é assim. E nós nunca tivemos, nós não temos problema de combustível, nós não temos atraso de salário, nosso salário é pouco, mas não atrasa, no dia certinho está ali, viaturas são as melhores, a tecnologia é a melhor que tem. A estrutura da Polícia Civil de Brasília é modelo, por isso que eu me empolgo. A gente vê a tua paixão. Eu falo assim, cara. É muito notório. Não, eu falo, cara, não tem lógica você falar que não ama uma constituição dessa, cara. Nossa, é um trabalho maravilhoso, cara. Eu trabalho assim. A gente, às vezes, não é reconhecido muitas vezes pela sociedade, mas eu falo, rapaz. A gente tem que saber o seguinte, é que você fez o melhor e o nosso trabalho ele é fantástico. Você vê a quantidade de droga que se aprende em operações. Nós estamos com uma operação enorme aí para cair agora para esse final de semana aí. Então, assim, a polícia que busca a gente vai para tudo quanto é estado, você entendeu? Não tem crime que prevaleça aqui dentro do DF. Aqui não tem interferência de tentativas tem de políticos, mas não tem investigação que chega e o cara tem coragem de falar, olha, eu quero que você investiga para esse lado aqui para você não pegar o cara que você pôr aqui, você pega ele. Não existe, meu irmão, porque a nossa corregedoria é atuante. E o cara sabe que se fizer aqui, ele vai perder vai cair na tua mão. Emprego dele, vai perder a liberdade dele, porque fatalmente ele vai, se for crime que cabe cadeia, ele vai ser preso. Então, assim, o cara eu falo, eu aqui tem que andar na linha. Legal. Tem que andar na linha. Mas é isso, cara. Eu sou um cara Adval, extremamente feliz com a minha instituição. Eu agradeço aqui pela tua presença, até te peço para tu fazer aqui tuas alegações finais, tá? Pra gente poder encerrar esse episódio. De antemão, já te agradeço pela tua participação. Tem um corregedor da polícia, uma figura tão importante, tão respeitada dentro da polícia aqui no meu podcast. É uma honra, cara. Poxa, a honra é toda minha. Eu fiquei tão feliz assim com o convite, porque esses advogados aqui são pessoas que eu tenho uma maior admiração e eu tenho uma história por trás, porque, por exemplo, o avô do
Do O Neto? doutor Asdrubal, né? Asdrubal Neto foi meu professor na UDF. A filha dele foi minha colega de sala como Uhum. agente de polícia. Quando eu saí do presídio, virei agente de polícia. Nós fomos fazer o curso de agente de polícia na mesma sala. Então, assim, eu tenho uma admiração muito grande e há muitos anos eles trabalham defendendo policiais pelo o Sindicato dos Pelos Policiais sindicatos. Civis, né? Então, assim, eu sou, por tudo isso, assim, eu me senti extremamente honrado em vir contar essa história. Minha história é muito triste, como eu disse, é uma história feia, mas eu só tenho essa, não tem como criar outra, você entendeu? E assim, eu uso muito o meu passado para valorizar a minha vitória. Eu falo, às vezes, quando eu vejo, assim, às vezes o nego fala, "Ah, mas poxa, é, você foi assim, você teve essa batalha toda e você venceu. Então, quando eu vejo vagabundo, vagabundo não merece, não. Cara, não existe duas pessoas idênticas em tudo. Então, assim, eu tive essa perseverança, essa resiliência em lutar, em acreditar em Deus, porque eu tive muita força em Deus e eu acreditar em mim mesmo que seria possível. Eu poderia vencer, e o meu sonho era ser policial e eu atingi esse objetivo. Então eu falo assim, cara, vale muito a pena você acreditar em Deus e você lutar demais por aquilo que você quer, mesmo você não tendo nenhuma condições. E muitas vezes as portas se fecham, como fechou para mim nos psicotecos, nesse acidente que aconteceu com essa menina que me deixou desorientado quando houve a morte dela, essa criança. Então, assim, são muitas decepções, mas, e não queira eu nunca pensei que é uma pessoa que teve as mesmas condições minha e virou bandido, que ela não, poxa, ela não, não, ninguém é igual, cara. Ninguém é igual. Você vê, tem pessoas que têm força, tem outros que vai bater na cara na parede, vai até desistir. E eu te confesso, teve próximo de eu desistir, às vezes eu falava assim, cara, não tem jeito, que o colega lá no comércio, quando eu trabalho no comércio, mesmo falava assim, Val, deixa de ser trouxa, bicho. Você vai largar o seu emprego aqui na loja. Cara, emprego público é para rico, é para quem. Aquilo é tudo maracutaia. Não entra se pobre, não entra, não. Aí eu fazia um outro reprovável e tá vendo? Não passa, não, bicho. Não adianta, não. Mas eu achava, não, não pode. Eu acho que se eu fizer a prova bem e eu tirar meus pontos lá, eles não Mesmo vão. se roubar, não vai ter jeito. Poxa, não é possível. Não, mas Deus está vendo. Eles não vão ser injustos, Deus vai castigar. E eu, sabe, eu usava isso e vamos embora. Então, assim, hoje eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, por todas as oportunidades que me deram, por tudo que eu fui na polícia. Eu vou ser o policial que eu vou sair, independente do que acontecer, eu tenho a obrigação de sair agradecendo essa instituição de joelho. Obrigado por tudo. Eu galguei o segundo cargo, hoje eu sou o terceiro, mas eu fui o vice-diretor da Polícia Civil da capital da República. Cara, para mim, que fui vendedor de jornal até os 16 anos, que só estudei em escola pública, isso só eu uso isso, às vezes fico com vergonha de falar isso. Cara, mas é a minha verdade. E isso valoriza a minha vitória para mim. Não interessa o que o outro pensa, mas eu falo, cara, às vezes o cara fala, ah, o cara é delegado, por que que não é um juiz, um promotor? Grandes merda, né? Pô, desculpa da palavra, mas eu falo, cara, mas o meu sonho era esse. Eu não sonhava em ser juiz, eu não sonhava em ser promotor. E eu sonhava que eu sendo policial, eu nem sonhava ser delegado, eu sonhava ser agente de polícia para eu poder cumprir a lei, combater o crime, combater o que é errado. E ainda virei delegado. Deus falou, olha, foi um ato. Deus falou, acho que foi, eu só tenho agradecido todos os dias, eu agradeço mais. E os colegas que eu tive dentro da polícia, a parceria, os parceiros, os colegas assim, que amou a polícia como eu. Então, graças a Deus que eu cheguei onde cheguei, que para muitos não significa nada, mas para mim, cara, eu cheguei no ápice. Estou preparado para quando sair da corregedoria, me aposentar, Feliz. feliz da vida, mas realizado. E o amor que eu tenho para a instituição hoje, cara, é o mesmo do dia que eu passei no concurso, que eu assumi, que eu cheguei lá na penitenciária, que os caras me deram um monte de cadeado e falou, olha, você está escalado no pavilhão tal aqui, vai lá trancar os presos lá. Não. E eu botei um jaleco lá do presídio e saí feliz da vida. Nossa, botei um revólver na cintura, coisa mais linda. Eu nunca, nossa, aquilo para mim, eu falei, cara, eu sou o máximo. Eu sou o máximo. Então é assim, hoje a minha alegria, eu guardo, para você ter uma ideia, eu tenho guardado hoje a minha carteira profissional,
assinada com 16 anos, até os 5 anos de Pernambucana e os 5 anos das lojas de Arapuã, que eu falei as duas. Inclusive, os caras brincavam comigo lá na cadeia. Ó, você faliu 2 lojas, não vem falir aqui a nossa instituição, senão nós bota você para fora. Eu falei, não, fica tranquilo que essa aqui eu não dou conta, não. Eu tenho ainda o papelzinho da minha inscrição, que antigamente era IDR, Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos, um negócio assim. E do concurso de agente penitenciário, eu tenho guardado comigo. Não sei, às vezes quando eu olho lá e falo, poxa, olha, esse dia eu estava feliz demais. Tá lá guardado. É uma lembrança que, assim, algo assim que, sabe? E quando eu penso, às vezes eu começo a pensar, refletir nisso tudo, se eu tiver com meu irmão, por exemplo, às vezes a gente chora junto, entendeu? Esse meu irmão que a gente enquanto conheceu bem depois, hoje ele é cinegrafista aqui da Rádio Brás, que hoje é EBC, né? E tem um bom salário, graças a Deus. E foi uma história assim também, foi uma pessoa que eu consegui ajudar, assim. Ele entrou lá como motorista, depois auxiliar de eletricista, aprendeu o mistério de usar a câmera, né? E teve uma oportunidade, a última, que ele poderia virar repórter cinematográfico. E o salário muito melhor. Só que ele não tinha 2º grau. E aí a EBC pagava 60%. E ele falou, cara, eu não tenho, ficou desesperado. Eu não tenho os 40. Eu falei, você não tem os 40? Eu me viro, eu passo fome, mas eu pago para você. Você paga, eu pago. E ele foi para projeção ali na L2, começou a estudar, fez o 2º grau, saía da EBC 1h da tarde, fazia um lanche, corria para lá. Conseguiu fazer o 2º grau, veio a prova interna, ele fez, passou, virou repórter cinematográfico, trabalhou pela Globo, pela Record, tirando férias de colega e fixo na Record, lá na EBC, onde ele está. Aposentou e continua trabalhando por opção, porque aí ele ganha um pouco mais, extremamente satisfeito, e eu extremamente feliz também, porque, porra, eu tive um pouquinho, e hoje ele é o meu, nossa, é meu brother, assim, é o irmão que eu admiro demais da conta. É um cara que gosta e para ele eu sou um ídolo, entendeu? Então Legal. É isso, a minha história é isso aí. Tá? Eu agradeço a oportunidade. Eu que agradeço, Adval. Peço desculpas por eu tomar o tempo de vocês falando esse monte de besteira. Esse programa é para isso. Mas eu digo a você, pra gente que fala. Tudo que eu falei para você aqui é a minha história, só tem verdade. Cara, eu não inventei forte, uma velho. vírgula. E tem muito mais, mas isso aí é a minha realidade, é o que aconteceu comigo, é a minha vida. E hoje eu sou um cara extremamente feliz, não trago mágoa de passado. Para mim, passado só serve para valorizar a minha vitória, sabe? Não guardo ressentimento de todas as decepções que eu tive na minha vida, em razão da minha pobreza, da minha falta de uma pessoa para abraçar. E agradeço demais essas poucas pessoas que me deram oportunidade. E agradeço a Deus por tudo isso. E obrigado por essa oportunidade. Que isso, a gente que é muito grato. Obrigado pela tua participação e obrigado para você que nos ouve, nos assiste até aqui. Deixe seu comentário aí, participe. Os comentários são um espaço de vocês, para vocês participarem, para a gente saber o que vocês estão achando dos nossos episódios. Deixe seu comentário. Se for publicar no Instagram, marque a gente, que a gente gosta de saber por onde os nossos vídeos, o nosso conteúdo está andando. Então marca a gente vai ficar muito feliz com isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.